Alguma vez, sentiu uma mudança súbita na energia de uma conversa. Ou talvez notou que as pessoas, por vezes, parecem afastar-se ligeiramente sem motivo aparente. É uma realidade, por vezes dolorosa, perceber que, sem nos darmos conta, podemos estar a desenvolver pequenos hábitos que, em vez de nos aproximarem, criam uma subtil barreira entre nós e aqueles de quem mais gostamos, ou até mesmo com novas pessoas que cruzam o nosso caminho. Não se trata de culpar ninguém, mas sim de uma oportunidade para refletir e crescer. Este não é um afastamento intencional, mas sim uma espécie de empurrão silencioso, que pode tornar as nossas interações sociais menos leves, menos autênticas e menos prazerosas. A verdade é que a idade nos traz sabedoria e experiência, mas também pode, por vezes, solidificar certas maneiras de ser que, embora nos pareçam naturais, podem ser difíceis para os outros. Neste vídeo, vamos desvendar 10 desses hábitos que, sem a mínima intenção, podem estar a afastar as pessoas e a criar um certo desconforto à sua volta. Verá que, com um pouco de atenção, podemos transformar estas dinâmicas e construir relações ainda mais ricas e profundas. Fique conosco até ao fim, porque o último ponto pode realmente surpreendê-lo e dar-lhe uma nova perspectiva sobre as suas interações diárias. Então, vamos mergulhar de cabeça no nosso primeiro hábito, que, de forma quase invisível, pode estar a criar alguma distância. Pense nisto, já notou como é que a energia numa sala muda quando alguém começa a focar-se apenas no lado negativo? Estamos a falar da chatice constante e o pessimismo. É quando, sem nos darmos conta, transformamos as nossas conversas num rol de queixas sobre o tempo, a política, os nossos problemas de saúde, ou até mesmo sobre como as coisas eram melhores antigamente. É claro que a vida tem os seus desafios, e é natural desabafar de vez em quando. Mas quando a lamentação se torna o nosso modo de comunicação padrão, é como se estivéssemos a drenar a energia de quem nos ouve. As pessoas começam a evitar certas conversas, ou até a afastar-se fisicamente, porque a positividade é contagiante, mas a negatividade também o é, e de uma forma que nos esgota. Imagine um jantar de família em vez de partilhar alegrias ou histórias interessantes. Alguém domina a mesa com uma lista interminável de queixas sobre o vizinho. A fatura da eletricidade ou as dores nas costas, rapidamente. A atmosfera leve e divertida dá lugar a um certo peso. E as pessoas começam a olhar para o relógio. A solução: comece por praticar a gratidão. Reserve um momento todos os dias para pensar em 3 coisas pelas quais está grato. Não precisa de as dizer em voz alta, mas senti-las genuinamente pode mudar a sua perspectiva, quando estiver a conversar e sentir a tentação de se queixar. Faça uma pausa, pode perguntar-se: isto é realmente importante partilhar agora? Há algo positivo que eu possa acrescentar em vez disso? Tente limitar o tempo que passa a falar sobre problemas e, em vez disso, foque-se em soluções ou em mudar o assunto para algo mais leve e inspirador. Não precisa de fingir que está tudo bem, mas pode escolher onde coloca o seu foco. Pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na forma como as pessoas se sentem na sua companhia. Passando agora para um segundo hábito que pode ser um verdadeiro quebra-gelo. E não no bom sentido o aconselhamento não solicitado e o julgamento, com os anos. Acumulamos uma riqueza de experiências e conhecimentos, e é natural que queiramos partilhá-los. Mas há uma linha tênue entre oferecer sabedoria e impor a nossa visão do mundo aos outros. Quando damos conselhos sem que nos sejam pedidos, ou pior, quando julgamos as escolhas dos outros porque não correspondem às nossas.
Estamos a enviar uma mensagem clara: eu sei mais do que tu, e as tuas escolhas estão erradas. Pense num neto ou neta que partilha entusiasmado sobre um novo projeto ou uma escolha de carreira que para si pode parecer pouco convencional. A nossa primeira reação pode ser: no meu tempo, fazíamos assim, ou isso não vai dar certo, devias fazer isto ou aquilo, em vez de ouvir e apoiar. Entramos no modo de saber tudo. Isto não só inibe a outra pessoa de partilhar no futuro, como também a faz sentir-se desvalorizada e incompreendida. Eles não procuram um professor, procuram um ouvinte, alguém que os apoie. Mesmo que não entenda totalmente, a chave aqui é a escuta ativa e a empatia. Da próxima vez que alguém partilhar algo consigo, em vez de saltar logo para o conselho, faça perguntas. Como é que te sentes em relação a isso? Ou há alguma forma como eu possa ajudar ou apoiar? E o mais importante, pergunte: gostarias de ouvir a minha opinião sobre isso antes de a dar? Muitas vezes, as pessoas só precisam de um ouvido atento e de alguém que valide os seus sentimentos, não de soluções imediatas. Oferecer o nosso apoio incondicional é um presente muito mais valioso do que qualquer conselho. Lembre-se, cada geração tem o seu caminho, e o nosso papel é iluminá-lo com amor, não redefinir o mapa. E agora, vamos abordar um hábito que, embora bem intencionado, pode tornar as conversas um pouco previsíveis contar sempre as mesmas histórias. As nossas memórias são tesouros, e as histórias da nossa vida são a tapeçaria que tecemos ao longo dos anos. É natural querer partilhar momentos marcantes, aventuras do passado ou lições aprendidas. O problema surge quando as mesmas histórias são recontadas repetidamente, muitas vezes para as mesmas pessoas, sem que percebamos que já as ouviram antes. Pense numa reunião de amigos ou família, onde uma história sobre um acontecimento da juventude é contada pela quinta vez no espaço de um ano, enquanto para si, a história pode ser vívida e cheia de significado. Para os seus ouvintes, pode começar a soar como um disco riscado. As pessoas podem começar a perder o interesse, a distrair-se ou, na pior das hipóteses, a evitar conversas para não terem de ouvir a mesma anedota de novo. Não é que a história não seja boa, é que a novidade e o impacto desaparecem com a repetição. Para evitar este hábito, o truque é a atenção e a curiosidade. Tente estar mais presente na conversa atual e menos focado em resgatar memórias antigas. Uma ótima maneira de fazer isso é fazer perguntas abertas aos outros. O que é que tens feito de interessante ultimamente? Ou, qual foi a tua maior alegria esta semana? Isso não só evita que caia na armadilha da repetição, como também mostra interesse genuíno nas vidas dos outros. Além disso, tente criar novas memórias. Vá a lugares novos, aprenda algo diferente, experimente um novo passatempo. Estas novas experiências dar-lhe-ão material fresco para partilhar. Se sentir que vai começar a contar uma história antiga, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: já contei isto a estas pessoas ultimamente? A partilha é maravilhosa, mas a novidade mantém o brilho nas interações. Agora que refletimos sobre a chatice constante, o conselho não solicitado e a repetição de histórias, vamos avançar para um hábito que pode ser particularmente difícil de reconhecer em nós próprios, mas que afasta muitos monopolizar a conversa. Já alguma vez se viu numa situação em que tentava desesperadamente entrar numa conversa, mas simplesmente não conseguia? O outro lado estava tão focado em si próprio, nas suas experiências e nas suas opiniões, que não havia espaço para mais ninguém. É como se a conversa fosse uma peça de teatro de um só ator.
interromper, desviar o tema para algo que lhe diz respeito, ou simplesmente falar sem parar, sem dar oportunidade aos outros de expressarem as suas ideias, sentimentos ou experiências. Pode ser extremamente frustrante para quem ouve. As pessoas querem sentir-se ouvidas, valorizadas e parte integrante da interação. Quando alguém domina a conversa, os outros sentem-se invisíveis e a tendência é que se afastem, ou que, na próxima oportunidade, evitem iniciar uma conversa consigo. Imagine-se num grupo de amigos, onde todos tentam partilhar uma ideia, mas um deles constantemente fala por cima, ou traz sempre o assunto de volta para si, rapidamente. As pessoas desistem de tentar, e o silêncio preenche os espaços que deveriam ser de partilha. A solução é simples, mas requer prática. Torne-se um ouvinte atento. Tente a regra de 2 perguntas para cada declaração. Por exemplo, depois de partilhar algo seu, faça 2 perguntas abertas a outra pessoa, que a convidem a desenvolver as suas ideias. Esteja consciente do tempo que passa a falar. Se perceber que já está a falar há mais de 1 minuto sem interrupções, faça uma pausa e pergunte: e você? O que pensa sobre isto? Ou, qual é a sua experiência com isto? A beleza da conversa está na troca, na dança de ideias, não num monólogo. Pratique o silêncio. Um momento de silêncio pode ser um convite para o outro falar, em vez de um vazio a ser preenchido. Seguindo em frente. Há um hábito que pode criar uma barreira invisível para a novidade e a frescura nas relações: a rigidez de pensamento. Com a idade, acumulamos uma vasta experiência. E é fácil cair na armadilha de pensar que o que sempre funcionou é a única forma correta de fazer as coisas. Descartar novas ideias, tecnologias ou maneiras diferentes de ver o mundo, apenas porque são desconhecidas ou não se encaixam na nossa visão tradicional. É um caminho para a desconexão. A frase "sempre foi assim" pode ser um muro que erguemos entre nós e as gerações mais jovens, que muitas vezes trazem consigo uma perspectiva inovadora e cheia de potencial. Pense num familiar que se recusa categoricamente a aprender a usar um smartphone ou a fazer uma compra online, e depois se queixa da dificuldade de acesso a certos serviços. Ou alguém que desvaloriza uma ideia de negócio inovadora de um jovem, classificando-a como loucura ou coisa de miúdos, sem sequer se dar ao trabalho de a compreender. Esta resistência não só nos isola de avanços e oportunidades, como também pode fazer com que os outros sintam que não vale a pena partilhar as suas ideias consigo, pois já sabe que serão rejeitadas à partida. A vida é constante mudança, e manter a mente aberta é essencial para nos mantermos relevantes e conectados. A chave é cultivar a curiosidade, em vez de dizer não de imediato. Tente dizer interessante, conta-me mais. Faça perguntas sobre o porquê de uma nova abordagem, em vez de se focar no porquê de não funcionar. Tente aprender algo novo regularmente, seja uma aplicação no telemóvel, uma nova receita, ou um facto sobre uma cultura diferente. Desafie as suas próprias suposições. Pergunte a si mesmo: será que há uma perspectiva diferente para isto? Que posso aprender com esta nova ideia? Abra-se à possibilidade de que o novo não é uma ameaça, mas sim uma oportunidade para expandir o seu mundo e, consequentemente, as suas interações. Agora, vamos falar de um hábito que, embora por vezes bem intencionado, pode ser profundamente doloroso e afastar as pessoas à crítica excessiva. É quando, sob o pretexto de ser apenas honesto ou para o seu próprio bem, estamos constantemente a apontar defeitos, a criticar a aparência, as escolhas,
o estilo de vida ou os comportamentos dos outros. Uma palavra, um olhar, um comentário sobre o peso, a roupa, a educação dos filhos de alguém. Pode ser como uma pequena picada de agulha que, repetida, cria uma ferida. Imagine uma situação em que um amigo aparece com um novo corte de cabelo. E a sua primeira reação é: "Não te fica muito bem. O outro era bem melhor." Ou numa refeição de família, a comentar a forma como alguém cozinha ou arruma a casa. Estas críticas, mesmo que não sejam ditas com malícia, podem fazer com que a outra pessoa se sinta envergonhada, insegura e desvalorizada. As pessoas tendem a afastar-se de quem as faz sentir diminuídas. Elas procuram um porto seguro, não um campo minado onde cada interação pode resultar numa crítica. A estratégia aqui é a compaixão e o filtro das 3 peneiras, antes de dizer algo. Pergunte-se: é bondoso, é necessário, é verdadeiro? Se a resposta não for sim às 3, talvez seja melhor não dizer nada. Foque-se em encontrar algo para elogiar ou apreciar nos outros. Um elogio sincero pode iluminar o dia de alguém e fortalecer a sua ligação. Se sentir que precisa de dar um feedback construtivo, faça-o de forma privada, com delicadeza e focando-se no comportamento e não na pessoa. E apenas se for realmente solicitado ou essencial. Lembre-se que as palavras têm um poder imenso. Podem construir pontes ou derrubar muros. Escolha sempre construir. E por fim, para esta secção, abordamos um hábito que, sem intenção, invade a privacidade alheia e invadir o espaço pessoal. Há uma diferença entre interesse genuíno e bisbilhotice. Fazer perguntas excessivamente pessoais sobre finanças, relacionamentos íntimos, planos de ter filhos, ou até mesmo saúde, sem um convite claro. Pode ser muito desconfortável. É como passar uma linha invisível, fazendo com que as pessoas se sintam expostas e forçadas a partilhar o que não querem. Pense em perguntar a um jovem casal quando é que finalmente vão ter filhos, ou a um solteiro. Então, e arranjar a companheiro a quando é que é. Estas perguntas, por mais inocentes que pareçam para quem as faz, podem tocar em feridas ou em assuntos delicados que não são da sua conta. As pessoas têm o direito à sua privacidade, e a nossa função é respeitá-la quando invadimos esse espaço. As pessoas sentem-se pressionadas, e a sua reação natural é criar distância para se protegerem. A chave é desenvolver a sensibilidade e a observação. Procure sinais de desconforto na linguagem corporal ou nas respostas evasivas das pessoas. Se alguém mudar de assunto ou der uma resposta breve, aceite-a e mude o seu foco. Em vez de perguntas intrusivas, opte por conversas mais gerais e positivas. Como é que as coisas estão a correr? É muito diferente de quanto é que ganhaste no teu último trabalho. Demonstre interesse pela vida dos outros através de uma curiosidade saudável, que respeita os limites e não exige revelações. A confiança é construída na certeza de que o nosso espaço será respeitado. Passamos agora para o 8º hábito que, sem intenção, pode criar uma barreira subtil, o egocentrismo. É natural que, com o tempo, nos tornemos mais focados nas nossas próprias necessidades, rotinas e perspectivas. Mas quando essa autocentração impede que vejamos ou consideremos os sentimentos e as experiências dos outros, pode levar a um profundo sentimento de desconexão. É como se, em qualquer interação, o foco principal, se não o único, fosse sempre eu. Pense numa situação em que está a planear uma atividade em grupo, e uma pessoa insiste que tudo seja feito à sua maneira, independentemente das preferências ou limitações dos outros.
ou alguém que, em qualquer conversa, consegue sempre desviar o assunto para os seus próprios feitos, problemas ou opiniões, sem nunca demonstrar interesse genuíno pelo que os outros têm a dizer. Isto não é sobre maldade, mas sim sobre uma falta de consciência do impacto que o nosso foco excessivo em nós próprios tem nos outros. As pessoas querem sentir que a sua presença e as suas ideias são valorizadas, quando sentem que são apenas uma audiência para a sua vida. É provável que se afastem em busca de interações mais equilibradas e mutuamente gratificantes. Para combater o egocentrismo, o primeiro passo é a prática da empatia. Tente colocar-se no lugar do outro, antes de decidir algo. Pergunte-se, como é que esta decisão ou este comentário vai afetar os outros? Faça um esforço consciente para ouvir não só as palavras, mas também os sentimentos por trás delas. Ofereça ajuda sem ser pedido. Pequenas ações de serviço que demonstrem que se importa com o bem-estar dos outros. Tente direcionar a conversa para os outros, fazendo perguntas genuínas sobre as suas vidas, os seus sonhos e os seus desafios. A verdadeira conexão nasce quando nos abrimos para o mundo dos outros. Em seguida, temos um hábito que, embora compreensível, pode ser emocionalmente pesado para quem nos rodeia, falar excessivamente sobre doenças e problemas de saúde. À medida que envelhecemos, é inevitável que as preocupações com a saúde se tornem mais presentes. Dores, consultas médicas, novos medicamentos, tudo isto faz parte da realidade de muitos. É importante ter um espaço seguro para partilhar estas preocupações. No entanto, quando cada conversa gira em torno de uma lista detalhada de sintomas, diagnósticos ou visitas ao hospital, pode criar uma atmosfera de morbidez e ansiedade para os outros. Imagine-se numa refeição de convívio, e a conversa é dominada por descrições exaustivas de um novo tratamento ou de uma dor crônica. As pessoas à sua volta podem sentir-se desconfortáveis, sem saber como responder, ou até mesmo exaustas com a carga emocional. Não é que não se preocupem consigo, mas a constante exposição a este tipo de conversa pode ser avassaladora e fazer com que evitem certas interações para preservar a sua própria energia mental. É um equilíbrio delicado entre partilhar a nossa realidade e não deixar que ela defina todas as nossas interações. A solução aqui é encontrar o equilíbrio e a confidência certa. É fundamental ter alguém de confiança, talvez um amigo próximo ou um familiar, com quem possa partilhar as suas preocupações de saúde em profundidade. Mas com os outros, tente dosear a informação. Pode mencionar que não se sente no seu melhor ou vai ao médico, sem entrar em detalhes exaustivos. E, crucialmente, pergunte aos outros sobre o seu bem-estar também. Mude o foco da conversa para tópicos mais leves e inspiradores, sobre os quais todos possam participar. Fale sobre os seus hobbies, sobre um bom livro que leu, sobre algo que o fez rir. A vida é mais do que as nossas enfermidades, e as nossas interações devem refletir essa riqueza. E chegamos ao 10º e último hábito, que é muitas vezes o mais surpreendente e o que mais nos passa despercebido, mas que tem um impacto enorme na forma como somos percebidos, a linguagem corporal fechada e a falta de calor. As nossas palavras são importantes, sim, mas o nosso corpo fala uma linguagem ainda mais poderosa. Braços cruzados, uma expressão séria ou franzida, falta de contato visual, e uma relutância em sorrir ou usar gestos abertos. Podem enviar mensagens de desinteresse, de inacessibilidade ou até de desaprovação. Mesmo quando não é essa a nossa intenção, pense numa reunião familiar ou num evento social alegre.
Se estiver sentado com os braços cruzados, uma expressão carrancuda e evitar o olhar dos outros, mesmo que esteja perfeitamente contente por dentro, pode dar a impressão de que está aborrecido, zangado ou infeliz. As pessoas, sem sequer perceberem conscientemente o porquê, podem sentir-se inibidas de se aproximar, de iniciar uma conversa ou de partilhar a sua alegria consigo. É como ter uma placa invisível a dizer: não me incomode. Mesmo que o seu coração anseie por conexão, este é o hábito que muitas vezes nos surpreende, porque a nossa intenção não corresponde à mensagem que o nosso corpo está a enviar. A boa notícia é que isto é algo que podemos ajustar conscientemente. Comece por relaxar os seus músculos. Tente descruzar os braços, inclinar-se ligeiramente para a frente quando alguém fala, e fazer contato visual regular e suave. Sorria mais. Não um sorriso forçado, mas um sorriso que venha de uma atitude de abertura e boas-vindas. Use gestos abertos com as mãos para mostrar que está receptivo. Pratique a escuta ativa não só com os seus ouvidos, mas com todo o seu corpo, mostrando através da sua postura que está presente e interessado. Pequenas mudanças na sua linguagem corporal podem transformar completamente a forma como as pessoas se sentem na sua presença, convidando à proximidade e ao calor humano. É surpreendente a diferença que um sorriso genuíno pode fazer. Não é? Chegamos ao fim da nossa jornada, explorando estes 10 hábitos que, sem intenção, podem estar a criar uma distância, desde a chatice constante e o conselho não solicitado, passando pela rigidez de pensamento e a crítica excessiva, até a invasão do espaço pessoal e a linguagem corporal fechada. Vimos como pequenos padrões podem ter um grande impacto. Acredito que a beleza da vida está nas nossas ligações, nas pontes que construímos com os outros. E é por isso que é tão importante estarmos conscientes de como nos apresentamos ao mundo. Lembre-se, estes não são defeitos de caráter, mas sim padrões de comportamento que, com um pouco de reflexão e prática, podem ser ajustados. Nunca é tarde para melhorar, para fortalecer as suas ligações e para construir relações ainda mais ricas e profundas. A idade traz-nos sabedoria, e com essa sabedoria vem a capacidade de nos reinventarmos e de nos tornarmos as melhores versões de nós próprios, para nós e para aqueles que amamos. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes hábitos ressoou mais consigo? Ou talvez tenha uma estratégia pessoal para se manter conectado e evitar estas armadilhas. Partilhe os seus pensamentos nos comentários abaixo. A sua experiência pode ser uma luz para outros na nossa comunidade. Se este vídeo o ajudou a refletir e a ver as suas interações sob uma nova perspectiva, por favor, deixe o seu gosto. Isso ajuda-nos muito a levar esta mensagem a mais pessoas. E se ainda não o fez, subscreva o canal para não perder mais conversas inspiradoras e úteis como esta. Juntos, podemos construir uma comunidade mais consciente e conectada. Viver a sua melhor vida, em qualquer idade, significa estar rodeado de amor, de compreensão e de conexões verdadeiras. É sobre a alegria de partilhar, de aprender e de crescer juntos. Cuide-se e até a próxima.